Bem-vindos ao meu canal, eu sou Águida Silva e eu estou aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o Apocalipse. Nós começamos essa série há um tempo atrás e a cada vez que a gente vai lendo, a gente vai vendo que tem muitos detalhes e essa série já tem se estendido. Nós falamos sobre o ministério de João, nós falamos sobre a carta às 7 igrejas, nós falamos sobre as trombetas, sobre os selos, né? Então nós temos visto figuras espirituais. Então a gente já está terminando essa série. Hoje nós vamos estar falando do capítulo 13. Então o capítulo 13 ele fala de duas figuras importantes. Ele fala do anticristo e do falso profeta. E depois a gente vai falar sobre as marcas, né? A marca da besta. Nós vamos falar depois sobre os selados, sobre a marca de Cristo, né? E vamos falar sobre as sete taças, e a gente está se aproximando já do final dessa série. Então, o capítulo 13 do Apocalipse. Capítulo 13, né, João aqui no capítulo 13, ele não está falando aqui num contexto daquela perseguição do Império Romano na época. Nós vimos que aqui João está em Patmos, né, em 95 DC, ele está exilado numa época de perseguição do Império Romano contra os cristãos, mas nesse capítulo ele não está se referindo, né, a esse tempo de perseguição, mas sim a algo que virá posteriormente, realmente no fim dos tempos. Então aqui especificamente ele está falando disso. Só que apesar dele estar falando de algo que é para o porvir, ele vem trazer o conceito dessas duas figuras espirituais, que são o anticristo e o falso profeta. E aí ele vai falar especificamente dessa influência dessas figuras, né? A figura do anticristo, a figura do falso profeta, para o fim dos tempos, né? Para a época lá do final da tribulação. E ele fala que nessa época essas influências estarão potencializadas. Mas a figura do anticristo, do falso profeta, é algo que é presente, que a gente vai ver que inclusive vem presente desde a época de Daniel, quando Daniel já nas visões dele ele fala, né, sobre principados, sobre domínios, sobre bestas. Então a gente vai ver que é uma figura espiritual que existe, já vem desde o início dos tempos, mas que vai ser potencializado lá pela besta, né, que vai ser essa figura, que vai ser um poder muito maior de um domínio universal, que vai ser no fim dos tempos. Então a gente vai ver que na tribulação, né, nessa época, vai ser mais nítida essa influência. Então elas se referem, as duas figuras, elas se referem a dois sistemas, né, um sistema político e religioso. Então, nos últimos 3 anos e meio da tribulação, no final da tribulação, né, vai ter um domínio universal político, um sistema dominador político. E a gente vai ver que vai ter também um sistema religioso também que vai dominar universalmente. Por isso ser uma besta, porque uma besta é uma figura espiritual de um potencial universal, né? O principado, como lá em Daniel, como ele viu, ele tinha um domínio mais limitado. E agora uma besta tem um potencializar a nível universal. Então, no final da tribulação, essas bestas, elas vão se referir a essa influência no sistema político e religioso. Então, a gente vai ver que esses animais que são descritos aqui no capítulo 13, é muito importante que você leia o capítulo 13, eles têm, esses animais lembram muito a visão de Daniel no capítulo 7. Então é bom você também dar uma parada aí no vídeo, dar uma pausa, dar uma lida no capítulo 7. Né? No capítulo 7, Daniel, através daquela estátua, ele vai falar de principados que dominariam nos 500 anos subsequentes ao seu tempo. Então ele tem, a partir daquela visão, ele vem falar do urso, né, que vai se referir ao domínio persa, do leão, que vai se referir ao domínio da Babilônia, do leopardo, ao domínio dos gregos, né, e aquela besta no final que se refere ao Império Romano. Então, assim, lá no capítulo 7, Daniel tem uma visão parecida com o que é descrito aqui no Apocalipse.
mas não quer dizer que é a mesma figura. Aqui é um pouco de todas essas influências que elas vieram sendo arrastadas desde então na humanidade, né? Se você não viu, a gente tem uma série de vídeos aqui no canal falando sobre Daniel, sobre essas visões, explicando sobre esses principados. Então, o que acontece? Quando a Babilônia, né, foi substituída pelo domínio da Pérsia, né, a figura espiritual que influenciava nesse período desse domínio, ela era diferente da Babilônia e ela veio com um poder maior para influenciar naquele período, né, a humanidade, o império ali naquela época. Mas a besta que se referia àquela influência babilônica, aquelas características daquela influência, ela não deixou de existir. Simplesmente aquele outro principado, ele veio com um poder maior. Assim como quando veio aquela influência grega, que era uma figura, né, racional, né, que era ágil, que teve um grande domínio. Então, o persa, a figura que representava, que influenciava aquele domínio persa, aquele principado, ele não deixou de existir, mas o grego veio com mais força. Então, o que acontece? Todas essas figuras espirituais e o que elas representavam, que você pode ver depois nessa série de vídeos sobre Daniel, ela vem desde o início e ela vem se potencializando cada vez mais. Então, aqui, esses animais, eles vão fazer essa referência a essa besta do Apocalipse. Não é uma referência direta, mas quando ele cita todas essas características, ele vem dizer que agora aquela besta que tem aquele potencial universal, ela vai ser um misto, né, daquele potencial desses outros principados que dominaram a humanidade em outros períodos. Então, aquela influência, ele vai ser um misto daquelas influências, né? Então, assim, é importante a gente entender que não é uma relação direta, porque o principado, ele tem um poder, um governo, um poder de influência muito menor, né? A besta, ela já tem um poder, um domínio maior, né? A besta é universal. A gente vai ver aqui que essa besta, ela é específica da tribulação, mas ela não deixa de ter aspectos de todas as outras, dos outros principados que Daniel viu, né? Através daquela estátua. E a gente vai ver que esses principados, eles continuaram atuando, né? Essas influências dessas figuras continuaram atuando. A gente vai ver que na época de Napoleão, teve pessoas que pensaram que era o fim dos tempos, mas era algo que não tinha um domínio de uma besta, tinha uma influência de uma figura, que foram figuras que já vinham influenciando a humanidade. Na época de Hitler, a mesma coisa, a Alemanha tentou dominar o mundo, mas não conseguiu. Então, essa falta de liga, né, dos pés da estátua, né, de barro e ferro, então essa falta de liga. Então, isso não permitiu que nesse tempo acontecesse. Então, a gente tem que ter essa diferenciação, né? A tribulação, né? O final, tudo vai, a marca, né? Às vezes as pessoas surgem uma coisa nova, né? E, isso é a marca da besta. A gente tem que se ligar que as coisas que vão definir, né, esse tempo do fim são coisas universais, né? Para toda a humanidade. Então, essa besta, ela vai vir com essa contingência do passado, esse poder, essa influência. A gente vai ver que ele fala aqui, João, da pata do urso, da boca do leão. Então ele começa a pegar uma série de características, né? Ele está se referindo às características espirituais, da fluência espiritual daquelas figuras, né? Daqueles principados. E agora aqui é uma proporção muito maior, é algo com um potencial muito maior. E a gente vai ver a primeira besta, é a besta que sai do mar. Então, o mar, a gente já viu no vídeo anterior, se refere aos povos, às nações, né? Então, a cultura, né, é muito forte. Então, essa besta vai ser alguém que sai da própria cultura do povo, alguém com muita influência. Então, esse poderio, ele vai ser dado a um único homem, que seria um grande destaque na cultura, alguém com muitas características da humanidade, né, que se destacasse, seria tipo um rei do mundo,
né? Então, uma figura política muito forte, de governo muito forte, né? De poder universal, que vai ser dado a ele um poder universal. E também o falso profeta. Então, o anticristo é uma figura política muito forte, e o falso profeta, que vai ser uma figura de um sistema religioso, né, muito forte. Então, esse falso profeta, ele vai convencer as pessoas a adorarem essa besta, essa figura política que vai surgir, né, muito influenciada por essa besta, né, que vai vir dessa cultura, esse potencial que vem com a humanidade, com o avanço, com a evolução, vem ficando mais forte, né? E a gente vai ver que essa figura do mar, ele é de um domínio político com essas características, né, dos principados que Daniel cita no capítulo 7. E a gente vai ver que esse espírito de anticristo, né, é um domínio que é desde o início dos tempos, são reinos políticos que se levantam, né, contra o cristianismo. Então a gente vai ver que tem lugares que é mais forte esse domínio, tem lugares que é mais fraco, mas no fim dos tempos essa figura ela vai ter um domínio muito grande. Esse espírito político, essa figura espiritual política, ela vai promover uma falsa paz. Então, isso é importante a gente saber. Esse tempo em que vai surgir essa figura política não é um tempo de guerra. A guerra vai vir depois, né? Na batalha final, no juízo, no Armagedon. Então, a guerra vai vir depois da última taça, que a gente ainda não está vendo a taça, a gente está vendo a besta que está saindo do mar. Então, no final da grande tribulação, a gente vai ter um sistema político, uma besta política e a besta religiosa, né? A figura do falso profeta. Então, vai ser alguém manipulador, é alguém que se faz de Cristo, que parece com a figura de Cristo, né, a ponto de ser golpeado de morte e voltar à vida. Então, vai ser dada a essa besta o poder de sinais, né, uma autoridade fingida para que as pessoas venham a acreditar. E ela exerce a autoridade da primeira besta e ela vai conduzir, né, os habitantes da tribulação a adorar essa imagem da besta, né, aquele anticristo político. Vai criar um sistema religioso, né, de manifestar sinais para manipular esses presentes na tribulação, né, para poderem adorar essa besta, literalmente adorar essa besta. A gente vai ver no vídeo a seguir, né, a marca, né, que vai ser a marca da besta, e, inclusive vai matar aqueles que não vierem a adorar. Então é isso, né? Esse vídeo é curto, a gente fala só dessas duas figuras políticas, dessas duas figuras espirituais, né? Política e religiosa, o anticristo, que é a figura política, e o falso profeta, que é a figura religiosa. E no próximo vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre a marca da besta, né? Do número 6, né? 666, a marca do cordeiro. A gente vai ver que a marca do cordeiro é uma marca espiritual e não física, né, na fronte. E a gente vai falar um pouquinho sobre as 7 taças.